E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta neste dia especial, 7 de setembro, essa data tão festiva. Que gostoso, feriado no meio da semana. Pois é, quem lhes fala agora é um espírito, tá, gente? Porque nesse momento eu estou em Recife, pra vocês verem como é que são as coisas, né? Excepcionalmente, o programa de hoje está gravado, né? Eu sei que você queria participar, a grande pergunta que a gente poderia fazer, gente, né? nos zaps. Manda também, não Sua importa. experiência com a intolerância. Nós voltarmos, né? Ou seja, você já sofreu algum tipo de intolerância por ser espírita? Ou fala a verdade, você alguma vez também foi intolerante? Né? Então, é interessante que ao longo da nossa história, nós temos todo tipo de intolerância, desde os romanos com os judeus, depois os judeus com os cristãos, depois na Alemanha, recentemente, com a questão do nazismo, com os judeus e os, vamos dizer, os católicos ficando quietinhos, não fazendo nada. Nós temos aí na Rússia com a questão dos cristãos, perseguição aos cristãos, porque a Rússia socialista eram ateus, né? Eram ateus. Os católicos ingleses contra os protestantes da Irlanda, né? Ou seja, gente, há um histórico que nós podemos dizer, mas a doutrina espírita, ela é nova. Ela não cometeu nenhum tipo de atrocidade. A doutrina não é, mas nós não. Você esqueceu que nós somos reencarnacionistas? Ui, pois é. Né? Então... Ó, a gente não tem cara de freira, de padre. O Carlinhos é padre, gente. Olha lá, olha a carinha dele, né? Bonitinho, padre. Mas é verdade, a gente com certeza... até o nosso conhecimento de agora, a gente fez algum progresso em algum momento, em algum outro... Nós viemos agora testemunhar aquilo que nós fizemos de errado e que estamos tentando, né, amenizar. Já devo ter falado muito mal de Jesus, viu, gente? Devo ter feito cada barbaridade. Mas não quero lembrar, não. Essa história que a gente tem que ficar lembrando, eu também não quero. Deus, na sabedoria, né, de inteligência suprema, ele sabia o que tinha que fazer. Então, a gente não veio lembrando, graças a Deus. Né? Aqueles que querem lembrar, esqueçam. Não vale a pena, não. Melhor não. Pois é, Soraya. E aí, Kardec, ainda no ano de 1868, porque a gente pode admirar, né? Como alguém pode falar, ser intolerante com uma doutrina nova e que só faz o bem, né? E aí Kardec escreveu então assim: admirai-vos que uma doutrina que não produz senão um bem tem adversários? Mas então não conheceis a cegueira de partido? Quando cegueira do espírito. E a cegueira de partido mesmo, vamos lá. Quando foi que ele considerou o bem que pode fazer uma coisa quando esta é contrária às suas opiniões ou seus interesses materiais? Não esqueçais que certos oponentes são por sistema, muito mais que por ignorância. O que Kardec está dizendo, quer dizer aqui? Nós, por sistema, adotamos uma religião. E não é por ignorância que a intoleramos. Nós a intoleramos porque ela vai contra alguns propósitos da nossa religião, ou do nosso sistema, ou do nosso partido, ou seja... Às vezes nós não tomamos partido de alguns amigos, né? Aí a gente não se dá o direito
de saber o que aconteceu do outro lado. Nós tomamos partido, sim. É assim. Então, Kardec nos coloca que, às vezes, a gente toma partido do nosso time, não é assim? Do nosso time de futebol, sem perguntar, sem pensar no outro. Nós nos colocamos nessa posição. Então, ele coloca aqui, para a gente prestar atenção, porque, às vezes... porque se eu penso, eu sou da doutrina espírita, eu tomo partido de algo que aconteceu com alguém e eu, sem pensar, né, cometo atos intolerantes. O fanatismo é uma questão do espírito, porque a religião está lá. Eu vou até ela e eu me afinizo com ela por questões minhas. Não é porque a religião que me fez, etc. e tal. Eu penso que o fanatismo é do espírito, é ele que ele entende a vida dessa forma mais obsessiva, dessa forma mais de se apegar às coisas de uma forma definitiva. O exercício do poder. Então eu penso que quando você se mantém dessa forma, você vai buscar a religião que te leva junto, que você não precisa pensar sobre ela. Você está dentro dela e todos que os não atos... é ela, é contra ela. Né? E todos os atos, tudo aquilo que acontece, você está protegido dentro daquele espaço. É muito mais difícil, no meu modo de ver, humildemente aqui falando, no meu modo de ver, é muito mais difícil você estar como o ator principal. A atitude é sua, não é da religião. Aí, como a gente aqui, a provocação direta do espiritismo o tempo todo, porque a gente está o tempo todo tendo que, de algum modo, somos nós, como diz lá o Evangelho, o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa, como diz Paulo. Por quê? Porque é aquela criatura que vai exemplificar, porque Jesus não fez nada além do que exemplificar. Não escreveu, fez nada, né? Então, isso é muito difícil, porque é o nosso exemplo. E não é um exemplo só com aquele que comunga com a minha verdade, porque a minha verdade é minha, né? É aquela coisa ferrenha da verdade absoluta, é uma verdade definitiva, imutável, é sua, e quem não é da sua verdade é um infiel. Aí, como fizeram os cristãos lá nas cruzadas, atrás dos muçulmanos, aí depois... E todas as histórias que a gente não vai ficar aqui repetindo, mas é interessante a colocação do Carlinhos, como a doutrina espírita não tem fiel, então, quer dizer, se não tem fiel, não vai ter infiel, e se nós não somos infiéis, todo mundo, para nós, ok. Somos iguais, com os mesmos direitos e responsabilidades. Sim. E olha que interessante, tanto que tem uma palestra da nossa querida Anete Guimarães, que ela fala que alguns ateus nos Estados Unidos estavam sendo perseguidos, porque o ateu não poderia falar nada, porque como ele não tem religião, ele não pode expor a sua liberdade de dizer sobre algo. É só quem tem uma religião que tem o direito constitucional de expô-la. Como o ateu, ele não tem religião, sim, coitado, assim, no bom sentido, ele não podia expor as suas ideias. E aí criaram a igreja do espaguete voador. Muito bom, né? É muito legal. Para que agregasse aqueles que fossem ateus. E que essa igreja, olha que maravilha, gente, eles se reúnem para falar, discutir as atrocidades das intolerâncias religiosas. Eles passaram a ser religiosos, porque religiosidade
o enlace, a gente chama que a religiosidade está no enlace das pessoas, na busca do melhor, né? E olha só, eles se reúnem, então eles ajudam instituições de caridades, eles ajudam muitas instituições de proteção. É exemplo, é rótulo, né? Ou seja, é o exemplo. Olha que coisa, eu achei interessante que Gustave Le Bon diz assim, Soraya, se o ateísmo se propagasse, tornasse uma religião tão intolerável como as antigas. Ou seja, será que... Quem foi falou que toda a maioria é burra? Não, toda unanimidade é burra. É burra, né? Ou seja, quando nós nos tornamos maioria, nós segregamos o outro, né? Então é isso que tem que tomar cuidado, né? Então, enquanto somos minoria, somos perturbados pelos outros, somos perseguidos. Aí quando você vira maioria, então o processo está... De perseguido a perseguidor. Né? Ou seja, está no ser a maioria, ou seja, onde está o poder. E aí é complicado, aí que vai, né, o que a doutrina espírita nos diz. Somos convidados a participar de tudo, mas temos o livre-arbítrio de nos permanecer nela, na fidelidade de seguir a ética de Jesus, né? Afinal, Jesus nos disse o quê? Amai-vos uns aos outros. E se ele for muçulmano? Não entendi. E se ele for do candomblé? E se ele for espírita? E se ele for católico? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus não escolheu nenhum, Jesus não tinha religião, né? Assim, Jesus não trouxe o cristianismo, não fundou um cristianismo. A sua ética criou aqueles que resolveram seguir, como nós espíritas o colocamos como modelo e guia. Você aguarda aí que nós voltamos já nesse papo interessante sobre a questão da intolerância religiosa.